De La Cruz ou Alan? Quem deve ser titular no principal jogo da temporada? Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Hoje tem o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América. Em casa, o Mengão recebe o Estudiantes da Argentina. E Felipe Luiz quebra a cabeça para achar o substituto de Jorginho lesionado. Alan ou De La Cruz? O treinador já escolheu. E você, colocaria quem? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Hoje é dia de Libertadores no Maracanã, Flamengo e Estudiantes, esse é o primeiro jogo das quartas de final. Conversar com Duda Dal Ponte, já está aqui no telão direto do Maracanã com as informações do Flamengo para esse jogo. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Hoje à noite isso daqui vai estar fervendo. Ingressos esgotados há alguns dias e expectativa de quase 70 mil pessoas hoje à noite para acompanhar Flamengo e Estudiantes. Ontem, no último treino do Flamengo, todos os jogadores foram a campo. O Varela, recuperado de uma pubalgia, deve ser o titular. Ele treinou normalmente ontem. Quem também está voltando é o Bruno Henrique, que ficou fora do último jogo para controle de carga e está liberado pela Justiça para jogar. Agora, 2 jogadores treinaram separado ontem. O Alexandro, que não vem para o jogo de hoje porque ainda está se recuperando de um problema na panturrilha esquerda, e o Jorginho. Esse a gente não pode cravar que não vem, mas não deve vir, porque ele tem uma mínima condição de jogo, ele quer jogar, mas a comissão técnica do Flamengo não quer pular etapas, então ele não deve vir para a partida de hoje. Nesse momento, os jogadores estão descansando lá no Ninho do Urubu e às 6 da tarde vem aqui para o Maracanã, Escobar. Escalação, Duda, temos pista? Olha, pista a gente tem, mas cravar é sempre muito difícil com o técnico Felipe Luiz. Vamos começar então pelas dúvidas. Na lateral direita, o Emerson Royal foi titular contra o Juventude, foi muito bem, mas o Varela está de volta e deve começar no time titular. No meio de campo, sem o Jorginho, o Felipe Luiz usou no último jogo o Alan e no penúltimo jogo o De La Cruz. De La Cruz deve ser o titular hoje. E lá na frente, o Pedro é o titular, mas nas oitavas de final contra o Internacional, nos 2 jogos, o Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique como titular. Então isso pode ser uma opção. Além de que na ponta direita, o Luiz Araújo, que foi titular no último jogo, pode entrar no lugar do Plata. Então vamos ver um provável Flamengo para hoje, que tem o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio de campo ali com De La Cruz, Saul e Arrascaeta, que tá jogando muito. E lá na frente, Samuel Lino, Plata e Pedro Escobar. Muito bem, 3-0. Olha aí, ô Vene Casagrande, vamos relembrar quem tá fora, quem tá dentro, e aí a gente já abre o campinho aqui para vocês debaterem a escalação do Flamengo. Lembra aí quem não vai para esse jogo? Vamos lá, Alexandro, Jorginho, o Bruno Henrique retorna, o Varela retorna e o Pulgar também está fora, mas o Pulgar a gente já sabe que está fora há muito tempo. E tem o retorno do Léo Ortiz também, que no jogo do Campeonato Brasileiro não ficou à disposição, e eu considero um reforço extremamente importante, caseiro, obviamente, para o técnico Felipe Luiz, embora o Danilo tenha feito uma boa partida contra o Juventude, mas para mim o Léo Ortiz hoje é titular absoluto. E tem a dúvida de quem ele vai colocar ao lado do Saul na volância ali, porque o Jorginho não ficando à disposição. Eu, particularmente, eu escolheria o De La Cruz e acho que ele vai escolher o De La Cruz, porque o De La Cruz contra o Juventude nem sequer entrou em campo. Então, na minha concepção, o Felipe Luiz, na ocasião, já estava pensando em colocar o De La Cruz na vaga do Jorginho, que não vai ficar à disposição. E a dúvida ali no ataque também, a gente pôde ver no VT do Flavinho, o torcedor escolhendo Pedro, enfim, existe esse debate aí, se Pedro ou Bruno Henrique. Eu acho que ele vai acabar colocando o Bruno Henrique, porque analisando o Felipe Luiz, as decisões dele nos últimos jogos, nas últimas escalações. Mas, independentemente de quem entrar, Pedro ou Bruno Henrique, acho que o Flamengo tem totais condições de fazer um bom jogo e um bom placar. Eu vou arriscar o meu, 2-0 Flamengo. Muito bem, tá na tela aí a enquete do SBT Esportivo, você pode votar lá no nosso Twitter, tá? @SBT Rio. Aproveita, segue a gente, pra gente ter as nossas redes sociais fortes por aqui no SBT. Quem deve ser o substituto de Jorginho ao lado de Saul contra o Estudiantes? Participe! Alan, De La Cruz ou Everton Araújo? Vota Venê, vota Pedrosa e vamos para o campinho. Bom, o meu voto vai em cima do que eu vi. Por exemplo, contra o Grêmio foi De La Cruz e Saul. E embora o placar tenha sido 1-1 na ocasião, mas os dois fizeram uma baita partida enquanto o De La Cruz ficou em campo, que foi por cerca ali de 60 minutos.
Com o Alan não fez uma partida ruim, tá? Mas é questão de característica. Então, por conta disso, eu escolheria o De La Cruz, sabendo que o De La Cruz não aguenta 90 minutos em alto rendimento. Muito bem. Tá aqui o campo do Flamengo. Hã? Vai concordar? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que, primeiro, que o De La Cruz é um jogador melhor do que o Alan. Segundo, que ainda tem um temperinho aí que conhece futebol argentino. Jogou lá por muito tempo, verdade. deve ter enfrentado o Estudiantes diversas vezes. E eu acho que ele é melhor do que o Alan. Esse é o Assim, a verdade, simples. Pedrosa, é que a gente entende e já percebeu que ele não consegue imprimir uma sequência, né, de jogos. Mas quando ele joga, ele joga bem. Mas quando ele joga, É ele um reserva não... de luxo. É isso, Pra ele mim, não é um cara... Vamos dizer, eu não vou dizer ponto negativo, mas o ponto que desbalanceia um pouco esse time do Flamengo são as laterais. O Alexandre é muito melhor do que o Ayrton Lucas. É um negócio, assim, bem discrepante na minha opinião. O Alexandre é 1000 vezes melhor do que o Ayrton Lucas, que é um bom jogador, mas se você olhar o Flamengo inteiro, é um cara que destoa um pouquinho. Na lateral direita, acho o Varela seguro, mas ainda pro nível do Flamengo, para mim, tinha que buscar um lateral com mais qualidade. O Emerson Royal estaria à disposição? Está à disposição. Eu acho que o Emerson Royal é melhor do que o Varela também. Sério? Eu acho que... Então, depende muito de quem ele escolher para a ponta direita. Por exemplo, que o Plata, se fosse o Emerson Royal no caso, se for o Plata e Emerson Royal, para mim seria o ideal. Porque o Plata ele consegue cair por dentro e o Emerson Royal avança mais. No caso do Varela, ele não avança tanto. E aí o Plata teria que fazer mais a ponta direita. Então, assim, eu acho que depende muito da estratégia de Felipe Luiz. Mas eu concordo que, com o passar do tempo, o Emerson Royal vai se tornar titular por conta das características. Porque o Felipe Luiz utilizava muito o Wesley, que era um lateral mais ofensivo. Na lateral esquerda, concordo plenamente, eu venho falando isso aqui, que para mim, o Vinha, inclusive, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Isso não é uma crítica ao Ayrton Lucas, é questão de disputa de posição. Mas nesse caso, faz sentido porque o Ayrton Lucas não fica à disposição no final de semana. Então ele já pensa no Vinha para o final de semana. Entende? Se o Alexandre não retornar. Então, nesse caso aí, eu nem julgo tanto, entre aspas. Mas, obviamente, para mim hoje, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas é a terceira opção. Quem você acha que é o titular absoluto na ausência do Alexandre aqui? O Ayrton Lucas, na cabeça do Felipe Luiz. Não que eu concorde com Não, isso. porque às vezes a gente pode começar também a olhar a competição. Não, eu Já acho que a olhamos competição esse momento existe. aqui em outro, que é delicado, A né? competição existe e o Felipe Luiz deixou entre linhas que o Ayrton Lucas está levando a melhor. Porque ele falou isso, que não coloca o Vinha, ou não estava relacionando o Vinha, por uma questão de briga de posição, pelo que ele Não, mas eu enxerga digo o no dia a seguinte, dia. o que a gente viu até aqui foi o Flamengo escolhendo suas melhores peças para os confrontos do Campeonato Brasileiro. Sim. E aí, quando você encontrava uma proximidade entre um jogo e outro, as escolhas eram sempre debruçadas no Brasileirão. É isso que eu tô falando, entendeu? Não, mas agora nessa fase... E não tá mais sendo, porque se a gente tá entendendo que o Ayrton Lucas é o cara, é o 0-1 com uma pequena distância hoje do Vinha, é porque ele escolheu mesmo aí a força máxima, né? Vamos lá, olhando pro que vem, mesmo sendo um cenário em que o Flamengo vai enfrentar o Vasco e é um clássico, se você quer ser campeão brasileiro com a quantidade de elenco que o Flamengo tem qualidade, tem que ganhar domingo. Isso é fato. Mas não dá para você preterir uma Libertadores, quartas de final, dentro do Maracanã, jogando o primeiro jogo, precisando fazer o resultado, pensando em Campeonato Brasileiro, independentemente de planejamento. Hoje, a prioridade do Flamengo tem que ser a Libertadores, mesmo tendo o jogo do final de semana contra o Vasco. Contra o Vasco, eu acho que, se você for olhar o nível de dificuldade dos jogos, eu acho que o Flamengo vai ter um pouco mais de dificuldade hoje contra o Estudiantes numa quarta de final de Libertadores, e falo isso com o coração triste, do que contra o Vasco no domingo. O Flamengo contra o Vasco no domingo tem condições de mesclar um pouco esse time e vai manter o mesmo nível. Cara, Libertadores não tem como piscar. Não tem como piscar. Nem um segundo. Se pisca, faz 1-0 aí, vamos dizer, 1-0. Não, é pouco. difícil. 1-0 é pouco. É difícil. pouco. É pouco. Eu falei isso aqui ontem. O Flamengo tem que fazer um placar com 2 gols de diferença, pelo menos, para mudar a postura dos Estudiantes lá na Argentina. Porque se você fizer 1 gol de diferença, tudo bem, uma vitória. E eu não estou dizendo isso para o torcedor vaiar no Maracanã se vencer por 1-0, igual aconteceu contra o Internacional. Não, tem que comemorar. A questão é pensando na postura do adversário lá na Argentina. Se você faz um placar com 2 gols de diferença, você obriga o Estudiantes a sair mais para o jogo. Sim. Consequentemente, o Flamengo tem mais espaço. Consequentemente, consegue tirar proveito desse tipo de situação.
Eu falo isso porque o Flamengo, quando enfrenta um time muito bem formado atrás, com uma linha de 5 fechadinha, encontra dificuldade. Então, por isso que o placar de hoje é extremamente importante, eu concordo com o Pedrosa. O jogo de hoje, eu não tenho dúvidas, é muito mais importante que o jogo de domingo, contra o Vasco da Gama, embora o Flamengo esteja priorizando o Campeonato Brasileiro. Até numa questão lógica de quem não gosta de futebol, e você fala, olha, essa competição aqui, você tem, sei lá, 15 jogos ainda? Quantos jogos pro Brasileirão acabar? Brasileirão? Sei lá, 12, 13? Por aí, 15. Enfim. Deve ser por aí. E essa competição aqui é esse e esse. Se perder, fica. Se perder, sai. Se ganhar, fica. Numa lógica normal, a pessoa vai dizer, bom, então olha um pouquinho aqui esses dias para essa competição e depois você vira a página. Não é abrir mão do Brasileirão e nem precisa. O Flamengo tem elenco para isso. Mas é você temperar nesse momento e entender. O Estudiantes é fraco. Não, nenhum time de Libertadores é fraco. Ainda mais se chegou nesse momento. Ninguém comprou a vaga na Libertadores e nem nessa fase da Libertadores. É olho vivo, é botão aceso o tempo inteiro. Não dá pra piscar um minuto, Pedrosa. É porque essa Libertadores especificamente, ela ainda tem uma característica diferente. Que é, o time brasileiro que vencer vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão nessa competição. O Palmeiras a gente já falou aqui. Assim, é um bicho papão. O Palmeiras ganhou do River Plate depois de 6 meses do River Plate fora de casa sem conseguir perder. O Palmeiras mas tomou um gol bobo. Tomou, mas assim, no Allianz... Não, mas você entende o que eu tô falando? A Libertadores é isso. É isso. Fez o resultado lá, vai jogar no Allianz e esse provavelmente é o melhor Palmeiras que o Abel Ferreira teve de material humano nas mãos. Verdade. O São Paulo é o São Paulo. Ele tá no patamar do Palmeiras e do Flamengo? Não, mas é o São Paulo. O São Paulo na Libertadores é um negócio sério. Então, levar essa Libertadores a sério também tem a ver com essa... Cara, imagina, você bater no peito e falar, eu sou o tetracampeão da Libertadores, o primeiro do Brasil. É diferente. Eu acho diferente. Que a boa notícia para o torcedor rubro-negro é que o Flamengo chega nesse momento dessa competição extremamente importante, vivendo o seu melhor momento na temporada. Quando eu falo melhor momento, é na parte tática, de elenco também e de maturidade. Eu acho que esse elenco adquiriu uma maturidade tática, falando, extremamente importante. É só a gente ver os jogos fora de casa. Não muda nada. A postura é a mesma, o estilo de jogo é o mesmo e o sucesso também é o mesmo, porque o Flamengo consegue fazer bons jogos. Inclusive, o melhor jogo do Flamengo na Libertadores da América foi fora de casa, contra o Internacional lá em Porto Alegre. Verdade. Que foi um baile. Então essa é a boa notícia. Se o Flamengo fizer um placar em casa, esse que eu acabei de mencionar, com 2 gols de diferença, a gente pode dizer que o negócio está bem encaminhado. A gente não pode cravar porque é uma Libertadores e é um time argentino, você tem que tomar cuidado sempre. Mas eu acho que o torcedor rubro-negro tem que ficar otimista. Não. Agora, o ponto ruim vai decidir fora de casa de novo, pela negligência que teve na fase de grupos da Libertadores, que foi o que aconteceu contra a Olímpia e contra a Penharol. Agora, é antagônico. O Flamengo foi mal na fase de grupos, mas agora está na melhor chave. Tá bem. Porque se tivesse passado em primeiro, teoricamente, estava pegando São Paulo agora, que é a LDU que passou em primeiro. Olha aí Loucura, a nossa enquete, quem deve ser o substituto de Jorginho ao lado de Saúl contra os Estudiantes. E por enquanto, De La Cruz vencendo com uma boa folga, inclusive, deve vencer, hein? O Alan em segundo lugar e o Everton Araújo em terceiro lugar. E você com 3 litrinhos de água hoje, no mínimo. Desfalques, dúvidas e alertas. Como o Flamengo chega ao jogo contra o Estudiantes pela Libertadores? Flamengo está prestes a disputar mais um jogo importante pela Copa Libertadores da América nesta quinta-feira, 18. Quando enfrenta o Estudiantes de La Plata, na Argentina, pela ida das quartas de final da competição. O jogo promete ser emocionante e de grande intensidade, especialmente porque os 2 clubes são conhecidos pelo seu espírito competitivo e pelo apoio apaixonado de suas torcidas. A expectativa é de que o Mengão, jogando em casa no Maracanã, busque abrir vantagem no confronto e se encaminhe para as semifinais da principal competição de clubes da América do Sul. No entanto, o técnico Felipe Luiz chega para a partida com alguns desafios, principalmente no que diz respeito a lesões e condicionamento físico dos atletas. O Flamengo, que luta para se manter entre os maiores clubes da América, conta com um time forte e talentoso, mas também tem enfrentado dificuldades com desfalques e jogadores com limitações físicas. Vamos dar uma olhada em como o Flamengo se prepara para o jogo. Quais jogadores estão fora? Quais são as dúvidas para na escalação?
E como o time rubro-negro pode superar esses desafios? Desfalques e recuperações no Flamengo. Flamengo terá um desfalque confirmado para a partida. O volante chileno Éric Pulgar continua em processo de recuperação após sofrer uma fratura no 5º metatarso do pé direito durante o Mundial de Clubes. A lesão foi uma grande perda para o Flamengo, especialmente em um momento decisivo da temporada. Pulgar, que vinha sendo titular nas últimas partidas, deverá voltar ao time apenas no início de outubro, quando seu tratamento estiver completamente concluído. Mesmo com o retorno previsto, o Flamengo segue sem o chileno para este confronto. A ausência de Pulgar é um golpe para o elenco, especialmente porque ele se mostrou um jogador importante no meio de campo, com boa distribuição de jogo e habilidade defensiva. No entanto, Felipe Luiz tem outros jogadores em seu elenco que podem suprir essa falta, com opções como Thiago Maia e Gerson podendo atuar na função de volante. Além de Pulgar, o Flamengo também lida com algumas dúvidas para o confronto desta quinta-feira. Léo Ortiz e Bruno Henrique são 2 jogadores que voltam de lesão e devem ser considerados para a escalação inicial, mas suas condições físicas ainda serão avaliadas pelo departamento médico e pela comissão técnica. Ambos têm boas chances de jogar, mas a decisão final dependerá da avaliação de sua preparação. Por outro lado, Jorginho, Varela e Alex Sandro são outros jogadores que podem ficar de fora do jogo devido a lesões ou desconfortos físicos. Jorginho tem sentido um incômodo na coxa, enquanto Varela, lateral direito titular, está lidando com pubalgia e Alex Sandro apresenta uma lesão na panturrilha. Embora os 3 jogadores tenham mostrado evolução em seus tratamentos, ainda não é possível garantir que estarão 100% prontos para a partida. O alerta para cartões amarelos. Varela pendurado. Uma situação que preocupa o Flamengo é a de Guilhermo Varela, lateral direito da equipe. Varela, que tem sido um dos destaques do Flamengo na temporada, está pendurado com 2 cartões amarelos na Libertadores. Isso significa que, caso o jogador seja punido novamente com um cartão durante o jogo contra o Estudiantes, ele estará suspenso para a partida de volta, que acontecerá no dia 25 de setembro, no estádio Jorge Luiz Hirsch, na Argentina. Esta situação exige uma atenção redobrada de Varela, que terá que evitar cometer faltas desnecessárias e entrar em disputas arriscadas durante o jogo. Além disso, o Flamengo precisará de alternativas para essa posição, caso Varela não possa atuar na partida de volta. Para o técnico Felipe Luiz, é essencial que a equipe mantenha a disciplina tática, especialmente em jogos decisivos como este. A experiência de jogadores como Everton Ribeiro e Arrascaeta será fundamental para garantir que o time jogue com inteligência e evite situações que possam resultar em cartões. Estudiantes de La Plata. O desafio da equipe argentina, o Estudiantes de La Plata, chega para o jogo contra o Flamengo com o espírito de superação. O time argentino não tem vivido sua melhor fase no campeonato argentino, tendo perdido para o River Plate por 3-1 no último sábado, 13, o que acabou comprometendo suas expectativas no torneio nacional. No entanto, o foco do Estudiantes agora está totalmente voltado para a Libertadores, onde a equipe busca um resultado positivo diante de um dos maiores clubes da competição. O presidente do Estudiantes e ícone do clube, Juan Sebastián Veron, fez questão de manifestar respeito pelo Flamengo antes do jogo. Em suas palavras, Veron destacou a preparação do time rubro-negro não apenas para competições sul-americanas, mas também para enfrentar os maiores clubes do mundo. O ex-jogador pediu que seus atletas mantivessem a fé e o foco na disputa, afirmando que 180 minutos ainda estão em jogo e que a decisão não seria definida no primeiro confronto. O Estudiantes não poderá contar com Leandro Gonzalez e Edwin Cetré, que estão se recuperando de lesões. O time, portanto, terá que se adaptar e buscar alternativas para suprir essas ausências, principalmente em um duelo tão difícil como o contra o Flamengo. A equipe argentina terá que se defender com garra e aproveitar as poucas oportunidades que surgirem para tentar surpreender o time carioca. O apelo de Veron e a esperança do Estudiantes antes do confronto. Veron fez um apelo emocional para os jogadores do Estudiantes, pedindo que se entregassem totalmente no campo
e acreditassem que a classificação para a semifinal era possível. Apesar da superioridade do Flamengo em termos de elenco e experiência, Verón ressaltou a importância de manter a confiança, ressaltando que o Estudiantes já enfrentou adversidades no passado e soube se superar em momentos difíceis. A palavra de Verón também reflete a ambição do Estudiantes de voltar a brilhar na Libertadores, competição que já conquistaram em 1968, 1969 e 1970 e que tem uma grande tradição no clube. O Estudiantes, com sua história rica e seu futebol combativo, não será um adversário fácil para o Flamengo, que terá que estar atento a cada movimento em campo. O legado de Renato Augusto e sua aposentadoria em meio à preparação para o jogo contra o Estudiantes, o Flamengo se despediu de uma das suas grandes promessas da história, Renato Augusto. O meio-campista, revelado nas categorias de base do clube, anunciou sua aposentadoria aos 37 anos, após passar pelo Fluminense, e decidiu dar um tempo maior à família antes de decidir seus próximos passos no futebol. Renato Augusto foi um dos maiores jogadores do Brasil em sua posição, conquistando títulos importantes com a seleção brasileira e clubes como o Flamengo, Bayer Leverkusen e Corinthians. Renato começou sua carreira no Flamengo, estreando em 2005 e se destacou pelo seu talento, visão de jogo e capacidade de fazer gols. Sua trajetória no Mengão foi marcada pela conquista da Copa do Brasil de 2006 em um memorável título contra o Vasco. Apesar de sua saída do Flamengo em 2008, quando se transferiu para o futebol europeu, Renato sempre foi uma figura querida pela torcida rubro-negra. Agora, aposentado dos gramados, Renato se volta para sua família e planeja novos passos na carreira, com a possibilidade de atuar como treinador ou em funções administrativas dentro do futebol. O ícone do Flamengo, que sempre foi um grande profissional, continua acompanhando o clube e se despedindo da sua carreira com muito respeito àquilo que construiu ao longo dos anos. Conclusão. O jogo contra o Estudiantes Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, 18, com o objetivo claro de buscar uma vitória convincente contra o Estudiantes, que pode garantir uma vantagem importante para o jogo de volta. Apesar das ausências e dúvidas em relação ao condicionamento físico de alguns jogadores, o time rubro-negro conta com seu elenco de qualidade e a força de sua torcida para conquistar um bom resultado. O Flamengo, com a experiência de jogadores como Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, tem a missão de passar pela equipe argentina e avançar para a semifinal da Libertadores. O Estudiantes, por sua vez, chega com sua própria motivação e o desejo de surpreender o gigante brasileiro. Será um jogo intenso, com muitas emoções, e tudo pode acontecer nos 180 minutos dessa fase decisiva. Enquanto isso, os olhos da torcida rubro-negra estarão voltados para o Maracanã, aguardando o início dessa importante jornada rumo ao título da Libertadores,